Hoje em dia, são muitos os obstáculos para que um brasileiro conheça a verdadeira religião. Temos o dragão do tradicionalismo. O sistema educacional e a grande mídia fake news distorcem a doutrina católica e atacam os bons sacerdotes. E quando, por graça de Deus, um de nós encontra a verdade, passa a se deparar com um segundo obstáculo, que é o excesso de paróquias modernistas com seus tambores, bate-palmas, falta de modéstia e de reverência com o Santíssimo Sacramento. O recém-convertido, então, vive o drama de que os seus amigos paroquianos, por falta de doutrina, cometem atos e proferem declarações contrárias ao que a Santa Igreja Católica sempre ensinou. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. E para completar, muitos homens que receberam de Deus o ofício de ensinar, acabam trabalhando para destruir e ocultar quaisquer vestígios da verdadeira religião. Pensando neste cenário desolador, nós resolvemos reagir, fundando o Santo Dom Bosco com o fim de difundir o tesouro da fé católica para todos os brasileiros. E graças ao bom Deus e ao apoio de muitos de vocês, temos cumprido essa missão. Publicamos mais de 170 livros, 4 documentários, centenas de horas de conteúdos gratuitos no YouTube e já somos mais de 50 funcionários trabalhando integralmente na causa católica. O resultado disso, no ano passado, somente no nosso YouTube, ultrapassamos a marca de 12 milhões e 100 mil visualizações. Como consequência natural do engajamento nas redes sociais, recebemos mensagens de brasileiros de todo o país que falam sobre a importância que estes vídeos tiveram para aproximá-los de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, muitos de vocês devem lembrar da famosa aula do professor Rafael Tonon sobre Nossa Senhora das Lágrimas, que possui a marca de 1.300.000 visualizações. Ou ainda, dos combates aos progressistas infiltrados na igreja, como o nosso primeiro vídeo sobre a campanha da fraternidade, que chegou a quase 700 mil visualizações. De tal forma que juntos estamos produzindo um material que tem levado a mensagem de Nosso Senhor para milhares de lares. E por meio da ajuda de vocês, nós construímos um canal de membros que já possui 4 documentários próprios. Cancelados, o mecanismo para destruir o bom clero, maçonaria, inimiga da igreja, Simbres, Nossa Senhora salvará o Brasil e a produção que você irá assistir agora. Mas não é só isso. Em nossa plataforma também já há cursos exclusivos sobre o Evangelho de Jesus, com o professor Lucas Lancaster, a História do Brasil, com o professor mais visto em nossa história, Rafael Tonon, que trata desde o descobrimento no século XVI até o início da infeliz República Maçônica no final do século XIX. E a História da Europa, com o professor Marcelo Andrade, além de muitos cursos exclusivos. E, é claro, colocamos também 62 palestras exclusivas feitas pelos maiores intelectuais católicos do país e que ocorreram em edições passadas da Liga Cristo Rei. Além de todo esse conteúdo exclusivo, o membro patrocinador nos ajuda a difundir a mensagem católica em lares de todo o país. E sem este apoio, nós nunca teríamos conseguido atingir a marca de 12 milhões e 100 mil visualizações somente no ano passado. E além de termos disponibilizado no YouTube e na plataforma de membros mais de 200 aulas, agora nós começamos um curso de catequese completo e gratuito que será composto por 150 aulas. Para o projeto da catequese, nós trouxemos um professor que dedicou a sua vida a ensinar a doutrina de sempre para ministrar aulas semanais durante 3 anos e que serão publicadas todas as quintas-feiras. Os feedbacks que têm surgido de todo o Brasil sobre o benefício de se ter, no conforto do seu lar, uma catequese clara e livre de ideologias, nos inspira a seguir em frente. E se você está consciente da importância da nossa atuação na internet, pause este vídeo agora. Acesse o link que está na descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela e torne-se membro patrocinador com qualquer valor mensal. Se conseguimos reverter o cenário negativo de contas a pagar com a assinatura de mais membros, então chegaremos um dia a produzir filmes que cheguem ao mundo inteiro e desafiem a grande mídia anticatólica. Somos católicos fazendo filmes para católicos. Trata-se de um projeto ousado, o qual entregamos inteiramente às mãos da Santíssima Virgem Maria, a fim de sermos causa instrumental dos desígnios de Deus.
O documentário Comunhão na Mão, o Triunfo da Desobediência, que agora estamos disponibilizando para o grande público gratuitamente, será uma prova do quanto estamos buscando chegar em produções de altíssimo nível. Você irá se surpreender com a qualidade do filme e perceberá o bem que poderá causar no Brasil a entrega gratuita desse filme em todos os lares, paróquias, seminários e onde mais viverem católicos, desejosos de entender o que sempre foi ensinado a respeito da Sagrada Eucaristia e como a comunhão na mão foi introduzida por revolucionários na década de 60. O roteiro foi construído para mostrar a profundidade do problema decorrente da difusão da comunhão na mão em todo o Ocidente. Esta nova produção original do Centro Dom Bosco só foi possível porque conseguimos levantar cerca de R$200 mil de apoio por meio dos membros patrocinadores. Como não podemos agradecê-los presencialmente por este feito, colocamos ao final do filme os nomes de todos os apoiadores que estavam ativos no momento da publicação no canal de membros, de modo que os nossos agradecimentos aos que apoiaram permanecerão visíveis enquanto existirem as redes sociais. Quem leva o Centro Dom Bosco adiante são os membros patrocinadores. Todas as nossas ações audiovisuais são mantidas por vocês que nos assistem. E a lógica é simples. Quanto mais assinantes, mais conseguimos difundir a fé por meio de vídeos, aulas e cursos para todo o Brasil. Se você quer ver a mensagem do Evangelho chegando em mais lares brasileiros, não deixe de acessar o canal de membros na descrição e no comentário fixo. Torne-se membro patrocinador com qualquer valor, a partir de R$5 mensais, e tenha o seu nome incluído nos créditos do nosso próximo filme. Contamos com você, tenha um bom filme e que viva Cristo Rei! suspendo en el ejercicio de tus ministerios y que voy a poner en entredicho a la parroquia del Carmen. ¿Decidiste la comunión en la boca o no?
Meu nome é Álvaro Mendes, tenho 39 anos, moro no bairro Maracanã, venho de uma família católica desde cedo. Como o ambiente no qual eu vivia era um ambiente católico, você tem aquela noção da existência de Cristo, dos santos. Pode já cantar? Pode. Parabéns pra você. Não tanto uma infância de oração diária, era mais uma realidade que você percebia transcendental, que existia, mas não uma realidade no qual eu tinha um contato direto mais profundo. Então você vai crescendo, aí começa a ter acesso mais à televisão, os amigos do ensino médio já nenhum católico, os professores menos ainda. E eu acho que esse processo ele se desenvolve porque o sistema escolar está completamente nas mãos dos revolucionários. Então, naquele ambiente já foi sendo construído um processo de apostasia silenciosa. Tudo que eu tinha aprendido minimamente, pelo menos com a convivência, com as irmãs, com as missas no domingo, rapidamente aquilo se esvaiu. Aquele processo de afastamento cada vez maior que se aprofundou na universidade. Então, quando me perguntava se eu era católico, eu respondia que sim. Então, eu me via como católico, mas sem ter uma ideia mínima do que era ser católico. Só que como aquela fé católica que eu tinha no ensino fundamental era uma fé muito mais cultural do que enraizada em doutrina, eu não via, por exemplo, problema em ir à missa num domingo no mês e naquela missa ali comungar. E tudo começou a mudar por uma coincidência do destino. Eu era concursado da Caixa e no meu setor existia um ateu, um protestante, um liberal, pessoas de todos os tipos. E era recorrente na sede da Caixa, em alguns momentos durante o dia, que entrasse no debate de uma atmosfera religiosa, porque você tinha um ateu visceralmente anticatólico e um protestante também visceralmente anticatólico. E aí, quando eu entrava nesse debate, eu comecei a querer saber qual era a posição católica sobre cada um dos temas que eram levantados. E aí encontrei um dos dois grandes sites do momento, que era a Monfort. Na Monfort existia um grande intelectual, doutor em História pela USP e já de idade avançada, chamada professor Orlando Fedeli. Então tem que ensinar o catecismo. Mas além de ensinar o catecismo, tem que ensinar o povo a ver Deus nas coisas, que é a sabedoria. Os dons do Espírito Santo são 7. E o primeiro é sabedoria. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, teu fruto somente Jesus. E o que mais me chamava a atenção é porque pessoas de distintas ideologias enviavam cartas e ele ia lá e refutava com maestria. Então eu comecei a trazer esses argumentos do site e colocar esses argumentos nas discussões que eu tinha no banco. Então esse processo de defesa da Igreja Católica no ambiente de trabalho, ele foi muito movido nesse início por uma questão de orgulho. Então foi um movimento de não amar a Igreja Católica pelo que ela é, pelas graças que ela disponibiliza, por ser caminho de salvação, mas pelo seu papel de grande construtora da civilização ocidental. Fui fazendo lentamente esse processo de volta à igreja, até entender que eu deveria retornar à missa todos os domingos, ter confissão regular. O Brasil viveu um dia histórico neste domingo. Cerca de 3 milhões de pessoas tomar medidas que intensifiquem o combate à corrupção. Naquele momento, o Partido dos Trabalhadores começava a perder a hegemonia no Brasil. Então o Brasil ele vivia um grande momento de efervescência cultural, as massas começavam a se descobrir como pessoas adeptas à
as propostas de direita e elas começaram a ir à rua. Mas esse processo facilitou com que eu identificasse grupos em Belo Horizonte de uma orientação mais à direita ou então católica. E ali foi sendo concebido e gestado a ideia de que precisávamos fazer algo pelo Brasil. E resolvemos ali, então, fundar em 2016 o Centro Dom Bosco. Então, nesse ano de 2016, é justamente aquele período que eu coloco como o de uma conversão definitiva. Naquele domingo, eu não tinha conseguido ir à Santa Missa tradicional. Então, eu acabei indo a uma paróquia perto da minha casa. Tudo estava ocorrendo normalmente, até que chegou o momento da comunhão. Eu estava no banco e aí eu via todas as pessoas comungando na mão e em pé. E aí ia 1, 2, 3, 4. E eu olhando aquela fila, ficava no meu coração, bom, ninguém está comungando de joelhos e na boca, o que que eu faço? Eu esperando ver o que acontecia com alguém ali, a partir do momento que ela se ajoelhasse para comungar. Só que isso não acontecia. E a fila ia indo, a dúvida no meu coração aumentando, comungo ou não. Só que eu recebi um ímpeto de não, eu vou. E fui literalmente o último a comungar. Quando toda a fila já tinha passado, eu fui e me ajoelhei na frente do sacerdote. E aí qual foi a minha surpresa? No momento em que ele não reagiu. Então ele não entregou, ele travou naquele momento. Eu percebi que ele não ia entregar a comunhão na boca para mim. Eu fiquei ajoelhado olhando para ele. Aqueles segundos começaram a se passar como uma eternidade aí, entrego ou não. Naquele momento, eu tive a reação de falar para o padre o seguinte, bom padre, eu tenho direito de receber a comunhão na boca de joelhos. O porquê eu tinha direito, eu não sabia defender com exatidão naquele momento, mas eu sabia que eu tinha. Então eu disse essas palavras para o sacerdote, mesmo assim ele resolveu não entregar. Então eu me levantei, saí da fila de comunhão e fui me dirigindo ao banco. Quando eu voltei para o banco, eu senti uma paz interior, porque no fundo eu sabia que eu tinha sido impedido de comungar só porque busquei prestar a devida reverência a Deus. Eu fui percebendo, naquele momento em que eu deveria investigar o porquê essas coisas estavam acontecendo. Porque no Brasil inteiro pessoas não estavam podendo comungar na boca e de joelhos e porque eu passei por aquela situação. Então, diante de todo esse cenário, eu resolvi estudar o problema da comunhão na mão. Olha a palavra de Deus! Quem acreditou naquilo que ouviu, para que foi mostrado o braço de Jeová? Como que o senhor definiria a Eucaristia? O que é a Eucaristia para o senhor? Pra mim, e agora? Essa resposta que eu não tenho, viu? Essa resposta que eu não tenho. O que é a Eucaristia para vocês? Penso que é a reverência, né? E quando os senhores comungam, existe uma forma preferencial para a senhora? Porque hoje em dia, alguns comungam em pé, outros ajoelhados, uns na mão, outros joelho. Na boca. Sempre de joelho. A gente comunga de joelho e na boca. Na boca. Ajoelhado e eu recebo na boca. Eu comungo na mão, mas assim, uma vez, quando eu estava assim, na minha catequese, no início da minha experiência com Deus, foi assim, essa experiência do presépio, né? Então, assim, para mim ficou muito forte, assim, Jesus recebido no presépio, né? Todo lado, todo jeito. É muito difícil você ver ajoelhando. Poucos se ajoelham. Eu já comunguei na mão também. Bom, pelo menos, eu sou escrupuloso. Então eu tenho, medo de deixar pedaço do corpo de Cristo se espalhar ou se perder. Então acho que pega aqui até vão embora. Nem entra, nem vai para o banco comungar. Sempre em pé. Em pé, na mão ou na boca? E na boca. Na boca. Preferencialmente na boca. Não comungo. Ah, tá.
é quem tem as mãos limpas e o coração puro para poder tocar no Senhor Jesus, né, no sagrado. É verdade que Jesus está fisicamente presente na Eucaristia? Como assim presença física? Então vamos esclarecer. O que é uma presença física? Aqui é uma presença que contrasta com uma presença meramente simbólica. Então não é a mesma coisa chegar e dizer assim: Jesus está presente nos nossos corações quando nós lembramos dele. Não, é uma presença diferente. A Eucaristia tem a presença de um corpo humano. Uma presença substancial, mas é um corpo humano. Una manifestación divina o milagro eucarístico. Un supuesto milagro relacionado con una hostia en una población mexicana. The miracle of Lanciano is the first, and many believe the greatest Eucharistic miracle of the Catholic Church. The Eucharist is the source of the inspiration and the strength for carrying out the new evangelization. The Eucharist is the highest and most perfect expression of our Christian life. Dr. Ricardo Castanon Gomez, a former atheist, became a Catholic after leading his first scientific investigation. No mundo que não entende de substâncias, é claro, isso causa um pouco de escândalo, um pouco de dificuldade. Quando o padre consagra o pão, a substância de pão não é mudada pela substância de corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não, a substância de pão é mudada pela substância de corpo. E por concomitância está presente ali também o sangue, a alma e a divindade. Um escândalo para quem não tem fé, mas para nós católicos é a coluna da nossa igreja. Sempre chega gente nova querendo conhecer o Centro Dom Bosco. E durante as nossas investigações, recebemos a visita da simpática senhora Nelly Araújo. Então, aproveitamos a oportunidade para falar com ela. Eu fui à missa lá em Belo Horizonte e fui para comungar na boca, porque eu tenho o hábito de comungar na boca, entendeu? E eu fui comungar com o padre, não era com o ministro, não. E quando eu me coloquei para receber a hóstia na boca, o padre rispidamente falou: não, na mão. Ele falou assim, na mão. Eu recebi assim mesmo Jesus, porque o mais importante era o Jesus e não a postura dele. E peguei e falei com ele que eu creio no Jesus Cristo e recebi a hóstia. E fui me sentar chorando muito, porque Jesus não merece isso, sabe? Jesus não merece o que estão fazendo com ele, na casa dele. Como é que a senhora se sentiu quando o padre negou a Eucaristia para a senhora? Não, eu fiquei assustada, sabe? Eu nunca esperava escutar isso nas missas. Sabe? Mais respeito com aquele que morreu por nós. Entendeu? E, meu Deus do céu, a minha primeira Eucaristia eu não esqueço. Foi ajoelhada. A Santa Missa, para mim,
Nossa, é um momento mais sublime. É um momento em que Deus me escolheu, assim como escolheu a todos, mas me escolheu também para que eu vivesse junto dele, junto, fazendo parte de todo o sofrimento que ele fez. Por que tantas pessoas recebem, às vezes, a Eucaristia de uma forma tão desrespeitosa, né? Eu acho que ainda não conhece Jesus Cristo. Ainda não o conheceram, entendeu? E che parte sei questa del corpo? Magno. Magno quando che voglio me. Magno, tá bom. Questo Molise è il corpo di Cristo. Questo è il corpo di Cristo, vedete? Eccolo. Ma dai, che corpo, soprattutto potete. Mamma mia. Bom. La particola di Cristo. Questa è una particola, ragazzi. Some choose to kneel, some receive it in their hand. You've had some, what I felt were some great comments and thoughts on the church's position on that. Would you mind sharing that with us? Unfortunately, some people began to rebel in some parts of Europe and said that they want communion in the hand and they don't want on the tongue. Eu percebi que eu precisava recorrer a uma autoridade no assunto que me dissesse o que era correto e o que era errado em tudo isso. E aí, quando a gente pensa em autoridade no assunto, vem logo a imagem de um bispo. Bom, mas qual bispo? 75% of our own people don't believe a central teaching of our faith. Something has gone substantially wrong. God has been forgotten in the modern society. It is not proved that our Lord gave the consecrated bread in the hand. It is not proved. In fact, the text is silent on that issue. And that doesn't say in the mouth or in the hand. Communion in the hand has brought us many headaches in the church. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos saber, da perspectiva do Senhor, o que é a Santa Missa e qual a importância da Santa Missa para os católicos. Bem, a Santa Missa é substancialmente o mesmo sacrifício da cruz. Então, eu digo substancialmente, é o mesmo sacrifício, somente o modo, quer dizer, um aspecto secundário, que é o modo de oferecer, é diferente. Este ato de sacrifício foi uma glorificação perfeita e sublime e até infinita de Deus, porque foi oferecida por uma pessoa divina, que é Jesus Cristo. Por isso, o sacrifício da missa é o coração da vida da igreja, o coração mesmo. Então, aquilo que o coração era para o corpo, isto é a missa para a vida espiritual da igreja. Existe uma forma preferida historicamente pela igreja, pela qual esses fiéis podem melhor reverenciar e adorar a Deus no momento da Eucaristia? Nos primeiros séculos, em algumas regiões da igreja,
havia a assim chamada comunhão recebida na mão. Mas aqui tem muita confusão e até muitos mitos. Precisa desfazer os mitos. E não era permitido que os leigos tocassem com os 2 dedos a hóstia ou o pão. Não podiam tocar, mas deveriam se inclinar com a cabeça muito profundo e tomar diretamente com a boca o Santíssimo, na palma da mão. E depois purificar a palma da mão para que não deixasse nenhum fragmento da Eucaristia. Não foi uma comunhão na mão como hoje, são essencialmente formas diferentes. Quase instintivamente a Igreja, seja no Oriente e no Ocidente, a partir dos séculos, ao menos sétimo, oitavo, que já temos documentos, que começava a dar a Santa Comunhão diretamente na boca para evitar ao máximo perigos de perder os pequenos fragmentos e também de outros inconvenientes de desacralização. No início do 2º milênio, começou quase instintivamente na Igreja Romana, no rito latino, que os fiéis se ajoelhavam recebendo a comunhão, porque reconheciam que aqui é a plenitude da divindade presente nesta pequena hóstia, a toda a divindade, e nós devemos prostrar-nos diante da divindade como fazem os anjos no céu. Esta forma hoje de comunhão na mão, que é calvinista, nada a ver com a Igreja Antiga, destrói a fé na presença real, na transubstanciação, destrói o grande sentimento, senso da reverência, da sublimidade, da sacralidade e expõe Nosso Senhor a uma desacralização em massa. E não obstante disso, infelizmente, Paulo VI, no seguinte ano 69, autorizou a comunhão na mão e que cada conferência episcopal podia introduzir com a votação de 2/3, mas não se pode votar uma coisa que em si é perigosa e minimalista ao Santíssimo Sacramento. Não se pode. Por isso era fatal e irresponsável pelo Paulo VI que ele autorizou. Ele não deveria autorizar. Ele deveria defender Jesus Cristo e a Eucaristia. Houve resistência de bons bispos nas dioceses a esse movimento de comunhão na mão? Ao meu conhecimento, única exceção, o bispo já saudoso, falecido, Rodolfo Laise, um santo bispo, segundo a minha opinião, da Argentina, da Diocese de São Luís, na Argentina, que ele é o único que resistiu e não permitiu na diocese dele a introdução que a Conferência Episcopal fez. O senhor acha que seria válido irmos atrás de intelectuais argentinos que possam nos dar uma visão de como foi a resistência à introdução da comunhão na mão? Sim, claro, porque esta resistência vai entrar na história como ato heróico deste bispo e também de leigos. E aí a entrevista com o Dom Atanásio Schneider abriu muitos horizontes do que podia ser feito. Me chamou muito a atenção ver como os argentinos tinham postergado a introdução da comunhão na mão. Houve um homem que se tornou um símbolo de defesa da comunhão na boca e de joelhos, que foi Monsenhor Laise. Ele escreveu um livro que entrou para a história desse debate entre comunhão na boca e comunhão na mão, que era Comunhão em la mano, documentos e história. Ele vai dizer, o bispo, que a história da reintrodução da comunhão na mão não é outra coisa que o triunfo de uma desobediência. Então ficou no meu coração, tanto pelos livros, quanto pela entrevista com o Dom Atanásio Schneider, de que eu precisava ir à Argentina.
ficamos sabendo de um encontro que reuniria grandes intelectuais católicos argentinos. Então eu tive a oportunidade de conversar com vários intelectuais de renome. Um deles é o Dr. Mário Camponeto. Hay una gran confusión de ideas. Confusión que lamentablemente llega incluso hasta aquellos que por su propio oficio y misión debieran ser los encargados devotamente de clarificar las ideas y de discernir dónde está la verdad y dónde está el error. Yo siempre dije que la comunión en la mano es una historia de desobediencia, ocultamiento y engaño. E o que aconteceu na Argentina desse período de 1969 a 1996, em relação à comunhão? Lo que pasó fue lo siguiente. Nuestro episcopado, desde que se cerró el concilio hasta los años 90, 90 y pico, fue un episcopado que podíamos llamar no tradicionalista, pero sí en su mayoría conservador. Eran obispos que no querían, digamos, introducir demasiadas novedades. Ahora, el sector progresista en los años 60 y 70 no se dedicó mucho al tema de la iglesia, se dedicó a la política. Obispos progresistas promovieron toda la izquierda revolucionaria y muchos sacerdotes y muchos católicos laicos entraron en las guerrillas armadas. Aquí, por ejemplo, fue muy fuerte el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Entonces todo ese tiempo estuvieron ocupados, digamos, más bien en la guerra política. Pero cuando finalmente la guerra política termina, allá por los años 80 se acaba, es como que este sector progresista se aboca más bien a los problemas internos de la iglesia. Y ahí empieza toda la presión. Y yo le voy a contar lo que me contó un obispo amigo mío, que es tradicionalista, cómo surgió esto de la comunión en la mano. Cuando se hace la reunión en el año 96 de la Conferencia Episcopal Argentina, el sector progresista quería que la Conferencia Episcopal se pronunciara contra la dictadura militar, que hiciera un mea culpa, que la Iglesia admitiera que había colaborado con la dictadura, lo cual no era cierto. Querían eso. Parece que se llegó a un acuerdo. El sector conservador dijo, bueno, la declaración de mea culpa no, la comunión en la mano sí. Lo grave de todo esto, Álvaro, es que nada de estas cosas surge como un deseo genuino de servir a la Iglesia o de procurar que los fieles católicos nos santifiquemos. Surgen de grupos de poder. Son grupos de poder, grupos de presión, lobbies. Y eso realmente es muy doloroso. En la medida en que en la tradición de la Iglesia se va haciendo clara y cada vez más profunda la conciencia de la presencia real, el modo de tratar el Santísimo, tanto
por el sacerdote inmediatamente después de la consagración. Cómo a la hora de distribuir la comunión se fue haciendo cada vez más cuidadoso em orden a manifestar essa presença. O Cláudio Meyeregger é outro grande intelectual argentino e ele teve uma oportunidade de desenvolver ali para nós todas as questões teológicas e como foi esse movimento da comunhão na boca ao longo da história. En los primeros siglos no está del todo definida la modalidad con que en cada rito se realiza la comunión. Y de hecho tenemos informaciones distintas. Y en conjunto pocas, escasas. Se ha dicho, por ejemplo, que durante 1000 años todos los cristianos comulgaron en la mano, ¿no? Eso es algo claramente falso. Nadie tiene derecho a hacer una afirmación histórica de ese tenor, porque no solo no es cierta, sino que no existe fundamento documental alguno para afirmarlo. Pero la cuestión teológica, que es la más importante, la primordial, nos lleva a darnos cuenta que en todos los ritos, tanto de Oriente como de Occidente, en la medida en que los ritos se van constituyendo y se van configurando con precisión, la comunión en la mano tiende a desaparecer. Un principio que empieza a aparecer ya en los 3 primeros siglos, en los siglos de las persecuciones a los mártires, es que la comunión solo la distribuye el sacerdote que ha consagrado. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque se hace una sola excepción a eso, y es para los tiempos de persecución en que los fieles se ven necesitados de llevar la Eucaristía a sus propias casas para consumirla. Es la única excepción que se hace. Y si se hace por vía de excepción, significa que no es la práctica común. Lo que sabemos por algunos textos patrísticos, que insisto, son escasos y se refieren a determinadas sedes, no se pueden extender al conjunto de la Iglesia. Historiográficamente no hay derecho a hacerlo. Pero lo que sabemos es que cuando los fieles recibían la comunión en la mano, la disciplina era que la recibían en la mano, pero no la tomaban con la mano. Lo primero que hay que decir es que esto acontece en el marco de las amplias transformaciones litúrgicas que siguen al Concilio II del Vaticano. Es en ese marco histórico que algunos episcopados de Europa van a proponer que se les permita distribuir la comunión en la mano. Empieza siendo la solicitud de un permiso. Se trata del holandés, del episcopado holandés, del belga y de algunas diócesis de Alemania y de Francia. Es curioso que empiece en Holanda el asunto, donde mitad de la población históricamente era católica y la otra mitad calvinista, precisamente. Parece formar parte de un juego ecumenista totalmente extraviado, ¿no? Uma forma de aproximar, forma de comer o católico. Sí, más que de aproximar, de unificar lo que no puede unificarse, porque tenemos de un lado la Santa Misa y del otro lado una ceremonia en la que no hay ni sacerdotes, ni consagración, ni por lo tanto sacramento eucarístico. La estrategia que se desarrolló históricamente fue primero pedir el permiso. Y se pide el permiso porque se alega que es una costumbre que ya se ha introducido. Lo cual, fíjese usted, es un verdadero disparate desde el punto de vista del derecho litúrgico. Porque una mala costumbre o una costumbre abusiva que se ha introducido, lo que hay que hacer es eliminarla, no pedir que se conceda el permiso para continuarla. Ese permiso fue concedido a pesar de que la consulta que se hizo desde la Santa Sede al conjunto de los obispos del mundo señaló mayoritariamente que no era procedente ni conveniente el otorgar el permiso. A pesar de lo cual, el Papa Pablo VI concedió el permiso.
Segundo, la falacia de ahora somos fieles adultos, que nos hacemos cargo de nuestra propia realidad, que no somos como niños a los que hay que decirle por dónde ir, ¿no? Lo cual ya lleva toda una mentalidad revolucionária implícita, verdade? E antibíblica também, porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino dos céus pertence às crianças. Así es, así es. Y el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Así es. Na nação argentina, houve homem que se tornou símbolo de defesa da comunhão na boca de joelhos, que foi Monsenhor Laise, o bispo da diocese de São Luís. ¿Y cómo se introdujo? ¿Y cómo se permitió? Y siempre que una conferencia aprobaba, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué antes se mantuvo la comunión en la boca y ahora por qué en la mano? Y ha habido presiones y a mí me llama poderosamente la atención que en el mismo año 69, 11 episcopados que han recibido de Roma la orientación de permitir la comunión en la mano. Y de ahí como una gota de aceite se fue. Tivemos a oportunidade de conversar com o padre Jorge Hidalgo, que é um dos melhores sacerdotes da atual geração argentina, que teve a oportunidade de conviver com o Monsenhor Laise e de reportar para a gente um pouco da vida piedosa do bispo, do carinho que ele tinha com os seus seminaristas e dos seus últimos momentos de vida, já vivendo no mesmo convento no qual viveu São Padre Pio de Pietrelcina, lá em São Giovanni Rotondo. Personalmente, para mí, Monseñor Laise fue muy importante porque yo he tenido la gracia de estudiar en su seminario, ¿no? Yo ingresé en el seminario en el año 2000 y en el año 2001 él presentó la renuncia y después de 30 años de obispo, ¿no? Él era doctor en Derecho Canónico, así que conocía muy bien las normas de la Iglesia, ¿no? Y él editó justamente su libro sobre la comunión en la mano. Con ocasión de una disputa que se armó aquí en la Argentina sobre este tema muy particular, ¿no? Y entonces él se opuso y cuando lo acusaron, ¿no?, de desobediente justamente a él, ¿no?, base al documento de Pablo VI, Memorial Domini, justificó su accionar en base a la Santa Sede. Y como lo seguían a los documentos de la Santa Sede, ¿no?, y como lo seguían acusando justamente de que quería hacer su voluntad, incluso de cismático, hasta ese punto llegaron, hasta de acusarlo de cismático, entonces él, viajando a la Santa Sede, esto nos lo ha contado muchas veces él, digamos, ¿no?, Monseñor Laise dijo, acá no es necesario, ¿no?, y entonces San Luis, hasta ese momento, y después con su sucesor, que fue el obispo que tenía a cargo del seminario cuando yo estudié, Monseñor Jorge Luis Lona, también vale recordarlo, porque también se mantuvo muy firme en esta postura, y su sucesor, Monseñor Pedro Martínez. Entonces ellos dijeron, no, acá todavía no está la costumbre y no es necesario implantarla, ¿no? Y esto que usted decía en la pregunta, yo creo que es lo que muchas veces sufre la gente, porque se los tildan de desobedientes, ¿no? Pero en realidad, si uno se pone a ver lo que dicen los documentos, los desobedientes fueron otros. Y estamos en tinieblas, sin acertar con ninguna solución. Bueno, volvamos a la luz que nos trae el río de luz, Nuestra Señora de Guadalupe, volvamos a la luz que es Cristo, volvamos a entronizar al que temerariamente desentronizamos y no dejemos que la luz se apague en nosotros. Muchas gracias. E aí conversamos com o Dr. Rafael Brede Obeidia, que é doutor em filosofia, responsável pela principal editora católica da Argentina, a Gladios, y editor de inúmeros libros. En noviembre del año 96, yo estuve en Roma y el día que me iba recibí un aviso de que nos iba a recibir el cardenal Ratzinger, porque el Papa estaba muy enfermo en ese momento. Luego, por suerte, se salvó y reinó 9 años más. Celebró una misa y luego hablamos con él un ratito en la sacristía solos y me dijo que tenía una gran noticia que dar enseguida porque lo iba a recibir a Monseñor Laise de la Argentina
y le iba a comunicar la decisión del Vaticano de que él tenía razón en defender la comunión en la boca, en su diócesis, porque él era el sucesor de los apóstoles ahí. Entonces, fue una gran diferencia y nos enteramos una gran cosa. Estos no son problemas para los que no creen en la Eucaristía, pero para los que creemos fue una decisión bastante feliz. Cuando íbamos a tomar el avión, más o menos, no sé si era la 1 o las 2 de la tarde que salía el avión, la misa había sido a las 7 de la mañana, por esas cosas de la providencia nos sentamos juntos, pero no lo reconocíamos bien, porque yo era de Buenos Aires y Monseñor Laís era de San Luis, una provincia lejana, en la zona de Cuyo. Pero bueno, había un sacerdote ahí y llevábamos un pesebre para pasar la Navidad, traído de Roma. Y no habíamos tenido tiempo de hacerlo bendecir. Y queríamos hacerlo bendecir en Roma. Entonces, cuando yo hablaba con mamá, bueno, conseguimos el pesebre, pero podíamos haberlo hecho bendecir o llevado, ¿no?, a la misa de esta mañana para que nos bendiga el cardenal. Y él oyó la conversación. Y entonces se presenta ahí y dice, yo soy obispo, ¿no? Estaba cambiado del viaje, yo les puedo bendecir acá antes que despegue el avión el pesebre. Entonces ahí nos bendijo el pesebre. Y empezamos a conversar y le digo, lo felicito. Ahí me di cuenta que era Monseñor Laís cuando se presentó. Lo felicito, acaba de tener una gran noticia en Roma. ¿Y cómo lo saben ustedes? Y le dice, porque nosotros fuimos los que estuvimos en el momento anterior con el cardenal Ratzinger. Y él terminó la entrevista porque tenía que atender la suya. Entonces souberam antes do Monsenhor Laís. Nosotros nos enteramos unos minutos antes que él. Y volvía muy contento con su decisión de que se haya respetado su rol de sucessor de los apóstoles em um tema tão importante. E aí eu percebi ao fim das 4 entrevistas que a minha investigação na Argentina só tinha acabado de começar. El arzobispo de La Plata hoy publicó una nota de opinión, una editorial, cuyo título era Fornicación. La cultura fornicaria que se va extendiendo sin escrúpulo alguno es un signo de deshumanización. Algo de animaloide aparecería en esa conducta. Porque todos eles indicaram que eu deveria buscar Monsenhor Aguer, que é arcebispo emérito de La Plata, um grande intelectual, estudioso, professor de seminário, com vários artigos publicados, e que ele poderia lançar muito mais luzes sobre a questão da comunhão na mão na Argentina. Então, percebendo a necessidade de ir a Monsenhor Aguer, contatamos o bispo, que resolveu nos receber gentilmente na sua residência em Buenos Aires. La comunión en la mano se ha introducido de un modo arbitrario y violentando la conciencia de los católicos. No se puede obligar a comulgar en la mano. Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el cierre del seminario Santa María Madre de Dios de la diócesis de San Rafael en Argentina. El noticiero ha venido cubriendo una de las informaciones más desconcertantes. Es un seminario que nunca ha sufrido un escándalo, nunca ha habido denuncias de inconducta, de homosexualidad, ni tampoco denuncias de herejías doctrinales en la formación, ni nada por el estilo. La comunión en la mano muchas veces ha ido acompañada de un desprecio de la realidad de la Eucaristía. No hay que despreciar el aspecto exterior y corpóreo de la veneración que debemos. Por ejemplo,
la genuflexión. Eso es una cosa, la tradición más normal, digamos así, de la Iglesia ha hecho eso. Acá un conflicto se produjo en la diócesis de San Rafael en razón del contagio de la pandemia, del coronavirus. El obispo obligó a comulgar en la mano y además con una razón muy poco razonable, como es simplemente para que no haya contagio. En primer lugar, que no se contagia nada. Y en segundo lugar, que en realidad se está privando a los fieles de algo que les corresponde por derecho, ¿no? Yo se lo he dicho en su momento al obispo de San Rafael. Eso violenta el derecho de los fieles. Vamos a rezar un misterio del rosario, pero también hay que hacer público el rechazo a lo que está pasando. Tenemos que manifestarnos en la calle sin miedo a decir la verdad. E houve todo um grande movimento de protesto lá contra o fechamento do seminário. Isso foi me trazendo mais indagações que precisavam ser respondidas. Então isso também me fez sentir a necessidade de ir a São Rafael para conhecer leigos ou sacerdotes que pudessem me dar respostas mais precisas sobre o que aconteceu na Diocese de São Rafael. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que nós víamos como um problema, na verdade, era algo muito pior. Então, ao chegar em São Rafael, começamos a ir atrás de pessoas que tinham vivido a situação, todo aquele drama de fechamento do seminário de São Rafael. E identificamos um leigo que poderia nos ajudar, que se chamava José Luiz. Olá, José Luiz. Álvaro, como estás? Tudo bem? Tudo Graças. bem, bem-vindo. Muito obrigado. Adelante. É uma alegria estar aqui, que vimos como entramos em contato com o senhor para conversar um pouco sobre o Seminário de São Rafael. Bueno, sí, bienvenido. Muchas gracias por estar en casa, bienvenido. Muito obrigado. Pasen. Dá licença. Adelante. Falam muito sobre o Seminário de São Rafael e eu gostaria também da sua visão, José, sobre como era a vida no Seminário de São Rafael, como os leigos viam a qualidade, percebiam a qualidade desse seminário. Bueno, el Seminario de San Rafael comenzó por Monseñor León Krug, un obispo bien tradicional, digamos, ortodoxo, ¿no? Y bueno, comenzó con el padre Huela y el padre Escurra, acá en la calle Tirazo, y luego se formó el Instituto del Verbo Encarnado y se hizo el otro seminario ahí en la calle El Chagrán. Entonces tuvimos la oportunidad de tener en San Rafael dos seminarios muy importantes. E em algum momento parece que começou a haver uma perseguição maior em relação a um desses dois seminários, que é o Seminário de São Rafael. Como é que foi essa perseguição aos seminaristas? Que me parece que era um dos seminários mais cheios de toda a Argentina, né? Sí, yo lo que te puedo decir es que hubo algunos reparos con los monseñores que vinieron después de Krug. Hubieron bastantes reparos, ¿no? Y especial Monseñor Tausig. Y anterior de Tausig también. Também un obispo, já tinha problemas. Sí, un obispo que hubo mucho problema, ¿no? José, como tem sido a sua experiência na Santa Missa aqui em São Rafael? Quando você vai à comunhão, qual é o modo que você tem escolhido para comungar? Tradicionalmente en San Rafael se comulgaba en la boca, siempre se comulgó en la boca, y sin tener un catecismo muy profundo, un entendimiento, uno entiende que es una forma superior, porque se lo está dando a alguien que está consagrado. Nosotros siempre hemos preferido comulgar en la boca. Entonces, cuando aconteció lo de la pandemia, que hubo todo este problema, nos causó rechazo. Sí. Más sabiendo de los sacrilegios y las cosas que se cometen con la Eucaristía, entonces siempre hemos preferido comulgar en la boca.
uno siempre tiene que aspirar a lo más perfecto. E essa história da Diocese de São Rafael ela começa lá atrás, na Arquidiocese do Paraná. E tudo isso por obra de um grande monsenhor, o bispo Tortolo, que fez um seminário então que atraía todas as grandes vocações da Argentina. Naturalmente, como estamos num período de crise profunda, depois que esse bispo saiu da diocese, o seminário foi muito perseguido. Os seminaristas, nesse processo de perseguição, saíram da Arquidiocese do Paraná e encontraram abrigo em outro grande bispo, que era Monsenhor Kruk, da Diocese de San Rafael. Nos lo diste por padre y pastor el 8 de abril de 1973, por designación del Papa Pablo VI, y como un detalle de tu amor hacia nosotros. Durante 18 años tuvimos un pastor que para el bien de sus ovejas y por amor a la Iglesia, levantó una de sus mayores obras, el Seminario Diocesano Santa María, Madre de Dios. Por él perdonó incurias, soportó envidias y rechazó halagos. En ese semillero puso sus esperanzas, afirmado en la liturgia cuidada, sencilla y solemne, en la recta doctrina, en el ejercicio de la caridad y en el servicio a tu Hijo, en el apostolado. Mas Monsenhor Kruk era um grande bispo e aguentou com mão de ferro todas as perseguições e hostilidades do resto da arquidiocese, tendo apoio direto de Roma, que então o Papa era João Paulo II. Só que Monsenhor Kruk eventualmente vai morrer, até que assume Monsenhor Tauci. Por este video me dirijo con mejor amor de padre a aquellos fieles que piensan que está mal comulgar en la mano. Então, Monsenhor Tauci, um homem muito político, começa a perceber que talvez aquela formação ortodoxa dos seminaristas não tivesse mais na tônica do dia. Ustedes saben, el padre Luis Ricardo Costaguta, soy exalumno del seminario de San Rafael, ordenado en la diócesis de San Rafael y hoy trabajando en una parroquia de la diócesis de Alicante, en España. Yo quiero hablar de algo que está presente en la vida del seminario y que tiene mucho que ver. Voy. Álvaro. Padre Luiz, mucho gusto. Sua bênção. Adelante, adelante, Dá pase. licença. E temos feito todo um estudo, desde Mar del Plata, também Buenos Aires, identificamos a necessidade de estudar mais a questão do Seminário de São Rafael. Sim.
em relação à questão da comunhão na mão, das perseguições do Monsenhor Taussig. Bueno, claro. El seminario de San Rafael nació abierto a la iglesia y así fuimos educados, digamos, y formados en la filosofía y en la teología, gracias a Dios, y los frutos que dieron esos años fueron excepcionales. Tuvo que sufrir mucha persecución. Hicieron informes falsos, informar a Roma falsamente sobre el seminario. Recuerdo en una reunión de clero, estábamos todos los sacerdotes de la diócesis y Monseñor Garlati propone el tema de la comunión en la mano y el clero dijo, no. Yo luego fui personalmente al obispo a decirle, Monseñor, no, yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano. Me dijo una cosa que es tremenda, tremenda. Me dijo, en definitiva, es cuestión de ritos. No te preocupes, es cuestión de ritos. O sea, para el obispo, el rito era poca cosa. Y el efecto fue que todos los sacerdotes de la diócesis no solamente afirmamos la comunión en la boca, sino que se comenzó a poner reclinatorios en las parroquias. Algunos me han dicho que es un sacrilegio, otros un pecado mortal, otros que se iban a condenar si comulgaban en la mano, los mártires, la generación de los apóstoles, los confesores de la fe, y hasta la Virgen María recibían la comunión en la mano. Recibirlo en un trono, con las manos extendidas, ofreciéndole al Rey que viene, que venga como nuestro Señor a sentarse en el trono de nuestra persona. Llega Monseñor Taussig, ¿no? Que fue ordenado, era sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y fue ordenado para la diócesis de San Rafael, ¿no? Monseñor Taussig, Eduardo María Taussig, es el hombre que vino luego de Monseñor Garlati. Monseñor Taussig pertenecía a una familia muy conocida en Buenos Aires. Era un hombre de corte tradicional, discípulo de Carlos Sacheri, por ejemplo, que fueron muy perseguidos por la guerrilla armada argentina, Carlos Sacheri, Jordán Yenta, en fin. Pero tenía algún problema él, personalmente, ¿no? Era un hombre muy duro, muy vengativo. Entonces, él llega digamos, a la diócesis de San Rafael y es recibido muy bien. Yo también con mi gente, con mis chicos, fuimos a darle la bienvenida. Pero claro, cuando llega el Papa Francisco, Monseñor Taussig da un cambio. Ele como que vira, ele vai seguindo o perfil do Papa, seria un poco eso. Sí. En Buenos Aires estaba Bergoglio y sus obispos y estaba Monseñor Aguer y sus obispos. E Taussig era cercano a Aguer. Então mudou completamente o episcopado da região para um sentido mais progressista. Sí. Justamente na época da pandemia. Exactamente. Ellos fueron los que decidieron, no el gobierno político, cuando llega la pandemia, estos obispos se reunieron y decidieron imponer la comunión en la mano con ocasión de la pandemia. Es decir, fue la ocasión para hacer el salto. Y fueron directamente por la Eucaristía, ¿no? Primero, se cerraron las iglesias, cosa que nunca había pasado. La última vez que pasó el cierre de las iglesias fue en el Imperio Romano. Y la última es ahora, ¿no? Luego, ellos imponen la comunión en la mano y obligan y persiguen a los sacerdotes para que la den en la mano, ¿sí? El obispo y el papa no tienen jurisdicción sobre la tradición de la iglesia. Pueden enseñarla, pero no pueden cambiarla. Como as pessoas receberam essa proibição? Muy mal, muy mal. Nos están privando de sacerdote para nuestros hijos. Se juntaron las dos cosas. Como la gente, los seminaristas y los superiores del seminario se opusieron a esto, fue la ocasión justa para que Roma decidiera el cierre.
Esta es la carta a la que tuvo acceso así prensa, donde el Papa Francisco se pronuncia sobre el cierre del seminario de Santa María Madre de Dios, clausurado en el 2020 por disposición del Vaticano. Querido hijo, la rigidez no es un don de Dios, la mansedumbre sí, la bondad sí, la benevolencia sí, el perdón sí, pero la rigidez no. E a questão central que foi dada como justificativa foi a comunhão na boca, ¿cierto? Sí, señor. El primero que se planteó el no fue el rector del seminario. Dijo, no, yo no la doy y no voy a obligar a los seminaristas. Fue apartado del cargo, ¿sí? Luego vino otro rector más afín y fueron obligados uno a uno los seminaristas. Algunos cedieron, ¿no? ¿Por qué? Porque otros sacerdotes de la diócesis pensaron que era importante negociar con la comunión en la mano, ceder con la comunión en la mano para salvar el seminario. Es una barbaridad, es una locura, eso no se puede hacer. No se puede negociar con el cuerpo de Cristo. Cerró finalmente el Seminario Santa María Madre de Dios de la Diócesis de San Rafael, provincia argentina de Mendoza. En ese sentido, fieles locales que no están de acuerdo con la medida participaron de un Vía Crucis. Obligaron a los seminaristas, algunos seminaristas recibieron la comunión en la boca y el seminario fue cerrado igual. Voy a recibir la comunión, entonces me dice, en la boca no te la voy a dar. Digo, yo con el cuerpo de Cristo no negocio, le exijo que me dé la comunión. No, dice, no te la voy a dar. Digo, se niega a dármela, no, vos te estás negando a que yo te la dé. No, le digo, si usted es el que la está dando, usted me la tiene que dar. No, en la mano te la tengo que dar. No, entonces no le digo. Eso fue todo. Hay un tema musical que Monseñor Taussig lo prohibió. Se llamaba así, Samba del Seminario, ¿sí? En la cual se decía especialmente esto: Seminario de San Rafael es custodio de la Eucaristía. En el momento de cerrar el seminario, la última cosa que hicieron los seminaristas fue cantar por última vez la samba. Sí. En fin. Dos casos que chegou até nós seria do padre Casado. ¿O senhor conheceu o padre Casado? Sí, sí. El padre Casado, antes de ser seminarista, era camionero, ¿sí? Conducía camiones. Él entra en el seminario, yo estaba delante de él, el día que él entró por la mañana, muy temprano, tenía bigotes, un pelo así, en fin, cosa de un camionero, ¿no? Sí. Y así como dejó el camión, se metió al seminario, así. Fue un hombre extraordinario, muy sencillo, pero las cosas que él entendía las tenía clavadas en su cabeza, ¿no? Y de repente el obispo le ordena, ¿sí?, que deje de dar la comunión en la boca, lo cual él sabía que era el modo, lo sabía perfectamente como lo sabíamos todos, ¿sí? Es el modo como la iglesia pide que se dé la comunión, en la boca y de rodillas, ¿sí? A sus fieles le daba la comunión en la boca y de rodillas, ¿sí? Pero se enteró el obispo, se enteró. Y quizá a usted le va a interesar. Tengo un audio, ¿sí?, una cinta de una conversación que tuvo Monseñor Taussig y el padre Casado, ya cuando el obispo descubrió que el padre Casado daba la comunión en la boca y de rodillas contra la... Exactamente. Si me da un minuto, busco la cinta. Claro.
Esta cinta, Monseñor no sabía que estaba siendo grabada. Y el padre Casado lo hizo porque sabía que tenía que defenderse de la agresión de Monseñor. Y sabía que era un trato injusto el que daba a los sacerdotes. Entonces dijo, yo voy a grabarlo para defenderme. Pero él nunca lo dio a conocer, ¿no? Le voy a mostrar un poco para que usted vea, ¿sí? Bueno, padre Alejandro, les hace una serie de preguntas delante del canciller y el testigo. Cuando llega Alejandro ya está en el canciller y un cura testigo. Era un juicio, era un juicio. El obispo había armado todo. En primer lugar, vos te notificaste oportunamente del decreto del 31 de julio con amonestación canónica, ¿no es cierto? ¿Has cumplido vos con la prescripción de no dar la comunión en la boca o has dado la comunión en la boca en todo este tiempo? Bueno, he tratado de ir explicando y... No, la pregunta es si diste la comunión en la boca o no. Monseñor quería pescarlo, agarrarlo justo con una mentira. Entonces no lo deja escapar, se le pone los testigos y le dice, estaba notificado y amonestado. O sea, el padre ya estaba amonestado, que si no cumplía habría sanciones. Todo esto para proteger la comunión en la boca de sus fieles. E o tom, aparentemente, já no início é bem agressivo, né? Não é aquela coisa... Porque o bispo ele tem que ser o pai do sacerdote, alguém amoroso. E aí, em privado, o que você vê é uma pressão em cima do padre, né? Muchos obispos son así. Muchos obispos son afuera muy sencillos, muy sonrientes, pero adentro son rígidos, tiránicos. Parece a fotografia de bispo progresista. Exactamente. Es un obispo progresista. Sí. El público y notorio, que es la parroquia donde van todos los que no quieren comulgar en la mano, como hacen las otras dos parroquias. No tendrías que dar ni una comunión más en la boca. Otra cosa importante del padre Casado, los demás sacerdotes sí se sometieron a dar la comunión en la mano. Él no. Se mantuvo fiel y sufrió muchísimo porque estaba entre obedecer una orden injusta y perjudicar a las almas o ayudar a las almas y caer bajo una sanción canónica. Las dos cosas no se podían hacer. Porque eu consigo imaginar ali duas aflições grandes para o sacerdote. A primeira, ter que dar a comunhão de uma forma menos digna, e a segunda, o sofrimento dos fiéis, porque os fiéis foram criados nesse espírito tradicional de maior reverência, e aí de repente a eles é negado a comunhão na boca. Claro, el primer criterio de la legislación de la Iglesia es la salvación de las almas. No le importa. A este obispo no le importa, evidente. Seguimos. Y no haber permitido que en tu parroquia se diera ni una comunión más en la boca. Es suficiente. El camino lo tenemos que hacer todos. El obispo lo pidió hacer desde el 14 de junio y tu parroquia está en desobediencia desde esa época. Y vos sos el párroco. Tu parroquia. No él. No. Toda tu parroquia. O sea, él va a castigar a todos. Esto es muy violento para mí. Yo no sabía que vamos a hacer un juicio. Sí, y más, te comunico que ya te suspendo en el ejercicio de tus ministerios y que voy a poner en entredicho a la parroquia del Carmen. ¿Pero por qué va a poner en entredicho a la parroquia del Carmen? Porque han desobedecido formalmente todas las disposiciones del obispo. En la parroquia se sigue dando la comunión en la boca, a pesar de que no es la mandada, y porque toda la mayor parte de tu comunidad comulga así, y la gente que quiere comulgar en la mano se siente discriminada. Bueno, estamos trabajando hace 28 años. Bom, eu acho que eu entendi aqui claramente, né? O bispo está suspendendo o padre de ordem, interditando a paróquia, só porque o padre quer dar a comunhão na boca como a igreja sempre pediu. Sim, tal qual, assim é. Como se fosse o maior delito possível que um sacerdote poderia receber, é dar a comunhão de forma digna. Sí, así es. Él es una autoridad superior a todos. Él, los obispos y el Papa se ponen por encima de digamos, de la tradición de la Iglesia. No se puede, es ilícito eso. Y así lo han hecho.
Y este tema nunca se dijo que estaba mal. Vamos a hacer una cosa muy simple, padre, estás suspendido. Entonces, para que te la levante tenés que hacer un acto de reconocimiento y de arrepentimiento y de propósito de enmienda. Y si no, yo pongo en entredicho la parroquia. No se celebra la Navidad, no se celebra por 2 meses los misterios cristianos. Así de simple. No estuvo bien lo que hice, me arrepiento. Y eso, aunque vaya en contra de mi conciencia. Si tu conciencia no permite, decir que no estás en condiciones de obedecer a la Iglesia como la Iglesia lo pide. Esto se llama coacción moral, ¿sí? O sea, el hombre, el obispo critica directamente la luz de la conciencia, lo cual pone fuera de la moral al católico. Si yo no sigo la luz de mi conciencia, yo peco, ¿sí? Entonces, el padre Alejandro Casado dice, pero ¿cómo voy a obrar contra mi conciencia? El obispo dice un error tremendo, dice, no puede ser, es o tu conciencia o la Iglesia, como si la Iglesia fuera contra la conciencia. O sea, está coaccionando moralmente al padre para que ceda en esto. E usando sempre a questão da obediência como instrumento para direcionar para o mal. Exactamente. La virtud de la obediencia es una virtud moral. Él pide una obediencia, pide una obediencia que está por encima de la moral y pasa a ser teologal. O sea, yo alcanzo a Dios en la medida que estoy unido a las decisiones de los obispos. Eso es falso. Eso es falso. Y él está pidiendo una obediencia que va contra la conciencia del padre Casado y contra lo que dice la Iglesia. No puedes ejercer el ministerio. No hay nada que tenga que tener tu conciencia en duda, escrúpulo, que esta es la voluntad de Dios. Así que en el tema de las partículas y todo eso, no corren... El tema de las partículas, si la persona ve una partícula, se la consume. Y si no, ya lo decidió un Papa Santo, San Juan Pablo II, que se puede hacer. Si no, estarías diciendo que el Papa se equivocó, que todos los obispos nos equivocamos. ¿Y quién sos vos para ponerte por encima de la autoridad de los Papas Santos y de todo el episcopado? Si fuera por esto, Cristo tampoco tendría que haberse puesto contra los fariseos y los saduceos. ¿Quién eres tú para ponerte contra el sumo sacerdote? La verdad está por encima del sumo sacerdote, del papa y de todo el mundo. ¿Me voy a poner en contra de la gente? Sí, te tenés que poner, como hizo el padre general en su parroquia. Eso es lo que corresponde de un párroco con huevos. Yo lo que... Con huevos, con cojones. Esto es una grosería. Una grosería. Está siendo muy grosero el obispo cuando dice esto. No puede tratar a un sacerdote así. Todo lo que he visto, que comulgan en la mano, nadie revisa nada. Entonces, viendo esa falta de discreción frente a la Eucaristía... ¿Vos te pensás que yo no lo veo, que el resto del episcopado, que el Papa Santo no lo vio? Bueno, pero ¿Vos sos más vigilante que toda la Iglesia? No sé si soy más vigilante, pero... Vos tenés que decirme, yo lo que trato de que comulgue. Si queda alguna partícula invisible, no hay que hacerse problema. Las partículas invisibles no están en la presencia de Jesús. Santo Tomás de Aquino dice el cuidado que hay que tener con cada partícula, porque donde hay pan, especie de pan, está la presencia real de Cristo. En fin. Eso es el quilombo que hicieron. No entender esto nos llevó puesto el seminario. Estoy muy enojado. Ahí está. Dice el obispo, el quilombo, que significa un gran lío, un gran problema que surgió por no obedecer lo de la comunión en la mano, dice, se llevó puesto, o sea, destruyó el seminario. El seminario de San Rafael se pierde por la comunión en la mano. É porque no privado ele não precisa ter a parte política, ele pode ser completamente sincero, né? Claro, sí. Na maldade. Dios mío. ¿Por qué tiene que ver Porque este problema fue lo que llevó puesto el seminario, por las partículas que no se ven o lo que fue. ¿Se cerró el seminario por ese tema? Por las actitudes como vos, padre. La rebeldía del clero por este tema es lo que ocasiona el cierre del seminario. Y estoy muy enojado. Nunca me conociste así, me llevaron puesto el seminario. Andá y hacer las cosas que vos tenés que hacer. Eu imagino que o padre tenha saído arrasado dessa reunião. E o que aconteceu com o padre Casado depois disso? Quedó en una disyuntiva que lo condujo a esto. O obedecer a la conferencia episcopal o obedecer a Cristo. Padre Casado enfermó. Le detectaron un tumor. Él le decía a la cucaracha. Sí. Al tumor le decía, sí, tengo una cucaracha ahí adentro.
Hemos llegado al cementerio de Malargüe y el cortejo fúnebre ya ha llegado. Vamos a rezar un responso bendiciendo la tumba del padre Alejandro Casado, donde su cuerpo dormirá hasta la resurrección en el último día. La gente rezaba para que él vuelva, pero no, la voluntad de Dios fue que él diera la vida, digamos, por esta razón. Quedó como un testimonio. Sin embargo, tuvo todavía un momento de grandeza, a último momento. Monseñor Taussig fue a verlo, ¿sí? Se confesó con Monseñor Taussig y Monseñor Taussig le dio la unción. Murió con los sacramentos dados por Monseñor Taussig. No lo rechazó al obispo. La esperanza de la resurrección. Concede a tu hijo Alejandro que descanse en paz en esta tumba hasta que tú, que eres la resurrección y la vida, lo ilumines con la luz de la resurrección y le permitas contemplar en el cielo el resplandor de tu luz eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, siempre lo recuerdo. Alejandro era un joven de secundaria, no sé, la escuela técnica, no sé cuál era, el ENET. Y salían como a las 11 de la noche. Bueno, hizo un retiro y se convirtió. Fue mi calamidad. Porque salía a las 11 de la noche, creo. Se puso muy rezador. Me caía a la iglesia, rezaba, empezó a rezar todos los días el rosario. Rezaba un rato, después venía a verme, ya eran las 12 de la noche, y siempre venía con preguntas, porque estaba descubriendo toda la vida cristiana, y pregunta, y leía, y preguntaba. Bueno, así que después que rezaba, eran las 12 de la noche, yo esperaba para cerrar la iglesia. Y me caía a mí a la ahí el comedor, era todo junto, la piscina chica. Padre, ¿tiene algo que hacer? A las 12 de la noche. Te pregunta. No, nada, ¿por qué? No, tengo unas dudas. Así que yo temblaba cada vez que venía, todos los días venía a rezar el rosario. Lo recuerdo siempre. De fierro, rezar el rosario. El amor, la devoción de su vida. Y justamente es la imagen con la que lo vamos a recordar ahora que lo dejamos aquí. Esa hermosa idea de marcar los rosarios. Qual o ensinamento que o exemplo do Padre Casado deixa para o senhor? Primero, la caridad. Caridad, amor a Dios y amor a las almas. Y en segundo lugar, firmeza en la fe. Firmeza en la fe en Cristo y la Eucaristía. Él no quiso ceder a ningún tipo de presión y Dios le pidió la vida, le pidió la inmolación. Cristo es el Salvador, nosotros somos los salvados. Y eso él lo mantuvo siempre así. San José, esposo y cara. Su misión era de ser esposo de la Virgen María y padre cuidador del Salvador. Entonces, por lo tanto, tiene que tener un estado así. Y bueno, Dios se lo concede porque Dios concede la caja de herramientas adecuada para el mecánico. Si el mecánico necesita este tipo de llaves,
Gracias. Mil gracias. Infinitas gracias a Dios. Todos los dones de Dios son una gracia. Pero este regalo de 25 sacerdotes en este año y de 14 diáconos para esta diócesis de San Rafael supera toda ponderación. Es una gracia de privilegio. Te debo laudar. A ti te alabamos, Señor. Magnífica, ánima me adora. Mi alma alaba al Señor. Señor, aquí nos tienes. Queremos ser tuyos, totalmente tuyos, eternamente tuyos. Queremos cantarte nuestra gratitud por toda la eternidad, asociando nuestras voces a las alabanzas y adoración de los ángeles. Y selecta concurrencia de hermanos. Muchos de ustedes han venido desde muy lejos, pero tan cercanos espiritualmente, siempre cercanos a esta hora. Bienvenidos, hermanos. Muchos de ustedes nos han confiado el fruto del amor de sus hogares, hijos, hermanos, familiares, amigos. Todos nos han ayudado con sus oraciones y sacrificios, con sus trabajos y preocupaciones, con sus anhelos y esperanzas. Han tomado el seminario como una obra muy suya, muy propia. Gracias, hermanos laicos de San Rafael y de otras partes. También 6 hermanos serán revestidos con el hábito clerical, el cual es signo exterior de la presencia de Cristo Jesús en el mundo. De pie recibimos al celebrante. Hoy tenemos la dicha de rendirles cuenta de lo que hemos hecho con ayuda de Dios y de nuestra Madre la Virgen María, y presentarles como sacerdotes de Cristo a estos jóvenes que hace 7 años dieron comienzo al seminario de San Rafael. A imagem do seminário de São Rafael fechado é algo marcante, que impele a cada um de nós católicos uma grande reflexão sobre o quanto estamos comungando de forma digna, o quanto estamos buscando as melhores missas existentes, o quanto estamos buscando os melhores sacerdotes. Aqueles seminaristas perderam a sua vocação porque não aceitaram menos do que poderiam entregar. E isso é algo muito impressionante.
Dom Schneider, eu fiz o que Vossa Excelência sugeriu, fui à Argentina e lá descobrimos casos de perseguição, um relacionado ao Seminário de San Rafael e o outro ao Padre Cassado. E diante de tudo isso, depois vemos tantas pessoas que sofreram com o problema de querer comungar na boca e de joelhos, tendo acesso a essa forma de administração negado, voltamos ao Brasil. E aqui estou diante de Vossa Excelência e lhe pergunto o que nós podemos fazer. Devemos de novo conscientizar nós mesmos e toda a Igreja, não somente que coisa é a Eucaristia. Claro, o Santíssimo, como a palavra já disse, o Santo dos Santos, mas quem é? Uma palavra simples sintetiza tudo, é o Senhor. E por isso, como Santo Tomás de Aquino disse no seu hino ao Santíssimo Sacramento, quantum potes tantum aude, quer dizer, quanto tu podes, tanto ose, ousar, dar honra a nosso Senhor. Devemos ter a ousadia de dar-lhe toda a honra que lhe compete. E por isso agradeço muito a todos os leigos, especialmente aqueles que são perseguidos somente por única razão, que mostram a honra devida, também externa, a nosso Senhor e Deus Eucarístico. E o conforto é que estes muitos fiéis, marginalizados, perseguidos, sacerdotes, por causa de Jesus Eucarístico, que eles vão receber uma grande recompensa no céu. Esta é uma coisa segura. Por isso continuam. E também, se vocês são perseguidos a causa de Jesus Eucarístico, consideram isso um privilégio e uma honra. Oferecem isso com humildade, não com revolta, mas com humildade, como reparação para todos os sacrilégios e todas estas desonras que causa claramente, inegavelmente, a comunhão na mão. Dizia Santa Teresa de Calcutta, um dos maiores males que existem hoje no mundo e na Igreja é a comunhão na mão, por causa destas inumeráveis, contínuos desacralizações, humilhações do nosso Deus Eucarístico. E vamos fazer uma nova cruzada de amor para todos os amantes, todos defensores, adoradores de nosso Senhor e Deus Eucarístico. Fueron muchas noches frías de rodillas ante la cruz del Señor, como humilde entre los santos, entre montañas de gracia y dolor. Un fiel pastor que a su rebaño de las fieras protegió, se hizo roca en las tormentas, se hizo baluarte de Dios. Su rosario se hizo trigo por esas tierras del sur, si hasta tiembla el enemigo ante tu nombre, León Krug. Esta samba que canto tiene el recuerdo del seminario que allá por San Rafael la cruz del sol fue alumbrando, que allá por San Rafael la cruz del sol fue alumbrando. Seminario de San Rafael, eres guardia de la Eucaristía, eres molde de la Iglesia fiel, eres siervo de Cristo y María. En mi canto quisiera volver, seminario de San Rafael.
A Sagrada Eucaristia santifica as almas dos homens, fortalece as famílias e sustenta a vida das sociedades. Por isso, os inimigos de Deus sabem que é preciso destruir a reverência dos católicos ao Santíssimo Sacramento para que os homens, as famílias e as sociedades espiritualmente enfraquecidas e corrompidas favoreçam o reinado de Satanás. No filme que você acabou de assistir, mostramos o grave problema da comunhão na mão, pelo qual se perde o senso da presença real de Cristo, diminui-se a reverência a Jesus sacramentado e multiplicam-se os sacrilégios. Acreditamos que este documentário possa ajudar a reacender o fervor eucarístico em todo o país, inspirando os fiéis a receber a Sagrada Eucaristia na boca e de joelhos, motivando os sacerdotes para que reabilitem os genuflexórios e fazendo com que muitos bispos proíbam abusos litúrgicos nas suas dioceses. Mas precisamos que você nos ajude a despertar esse fervor eucarístico no coração dos homens. O filme está disponível em nossa plataforma de membros e gostaríamos de pedir que você o recomende a todos seus familiares, amigos, conhecidos e seguidores. Cada pessoa que assistir ao documentário pode vir a tornar-se um vivo defensor da Sagrada Eucaristia. E nada como o amor do brasileiro ao Santíssimo Sacramento para derrubar os ídolos da Revolução em nosso amado e combalido país. Os nomes que estão passando na tela são dos membros patrocinadores, que nos ajudaram a fazer este filme e a trazê-lo até você. Nosso maior desejo é que seu coração tenha sido tocado pela urgência em restituir a Sagrada Eucaristia à sua dignidade e a seu lugar de direito, que é reinar nos corações e nas sociedades, para que o mundo alcance a paz que todos nós desejamos. E se conseguimos atingir este objetivo, não deixe romper esta corrente. Ingresse agora mesmo conosco nesta batalha em torno da Santa Igreja e torne-se você também um membro patrocinador. Aponte a câmera do seu aparelho celular para o QR Code na tela. Garanta o seu nome nos futuros documentários e seja mais um a proporcionar que novos corações se abrasem com a justa defesa do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu engajamento nesta causa será decisivo para o crescimento da nossa produtora audiovisual católica, que deseja inspirar cada vez mais as pessoas a rezar, estudar e defender a fé. Por fim, temos uma boa notícia para você. Neste documentário, expusemos o grave problema da comunhão na mão. Agora, queremos produzir uma continuação, que apresente um caminho de ação para enfrentar este problema. E para que possamos produzir este e outros documentários, precisamos atingir a meta de 10 mil membros patrocinadores. E isto até março do ano que vem. Apoie com qualquer valor mensal em membros.centrodombosco.org e convide seus conhecidos a fazerem o mesmo. E se você já é membro, considere aumentar a sua contribuição mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Com a valiosa ajuda de todos vocês, se Deus quiser, chegaremos a produzir também filmes 100% ficcionais. Contamos com seu sim, especialmente com as suas orações. Nos vemos no canal de membros do Centro Dom Bosco. Que Nossa Senhora vos cubra com seu manto e que viva Cristo Rei.